são para esse ponto que nós estamos. Porque o Congresso está anunciando, por exemplo, obstrução na pauta diante desses temas que foram tomados pelo Supremo Tribunal Federal e que o Congresso entende que sejam pautas do Legislativo, entre elas essa discussão sobre drogas que nós estamos tendo aqui. E o que é essa obstrução? O Congresso, por exemplo, a oposição, no momento de votos importantes, deixam o plenário, esses parlamentares deixam o plenário ou eles não oferecem os votos que são necessários, eles paralisam a votação em manifestação, em protesto àquilo que deveria estar sendo, na visão deles, discutido ali, mas que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Fala, Monteiro. Ô, Segre, a lei antidrogas de 2006, ou seja, quase 20 anos que um Congresso não define sobre o assunto. E aí, vamos esperar o Congresso de braços cruzados? Mas peraí, quem disse que isso... Mas peraí, aonde está escrito que quando o Congresso não se manifesta numa lei... O Supremo pode se sobrepor a essa lei. Aonde está escrito isso? Isso não existe, Felipe. Existe sim. Existe um não existe. Princípio de afastabilidade do Poder Judiciário. Negativo. Está no artigo 5º da Constituição Federal. Não pode acontecer isso. Pode sim. O que não pode é deixar a gente de forma arbitrária sendo presa. Então muda-se a lei. Não muda a lei. Não pode o julgamento mudar a lei. A lei, vocês esquecem que a lei é clara. A lei diferencia. Se a lei é clara, por que está sendo então? Mas porque não tem parâmetro. Mas por que? O parâmetro... O legislativo aceitou que traficante é diferente de usuário. Calma aí. Se a lei existe e já diferencia traficante de usuário e você quer um parâmetro, o parâmetro tem que ser feito dentro da lei. E é o parlamento que faz o parâmetro. Não é juiz. Mas da forma que tá, vai preso como traficante. Que da forma que tá? Não muda o assunto. E gente sem regularidade. Não, é a mesma coisa. Por falta de parâmetro, vai preso hoje em dia. O parâmetro é da lei. O próprio ministro Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou que se não for cláusula pétrea, a última palavra é do Congresso Nacional, a Casa Legislativa. Agora, há 3 dias, há 2 dias atrás... Se não for cláusula pétrea... Tem uma coisa com a outra. Uai, tem a ver que quem decide essa discussão é o Congresso Nacional, pô. Decida. Então vamos cobrar o Congresso. Mais de 20 anos. Aí nós concordamos que o Congresso está sendo fraco nesse aspecto. Mas, Felipe Monteiro, um dos argumentos feitos por esses parlamentares, né, e para todos que estão aqui, é que nesses momentos em que há provocação do Supremo Tribunal Federal por parte de partidos, e até muitos falam da banalização de ações no Supremo Tribunal Federal, que seria também um papel do Supremo pegar e falar, olha, isso aqui não somos nós quem devemos definir, é o Congresso, e passar essa bola para o Congresso como uma forma até de pressionar que ele, então, defina sobre aquele poder. Você discorda disso? Não, eu discordo completamente. Por quê? Inclusive, teve no voto da Rosa Weber, né, no caso do aborto, né? Sim. Ela encarou esse problema. Ela falou, por que o STF tem decidido esses assuntos? E ela parte de 2 premissas. A primeira premissa é que há na Constituição Federal um princípio de inafastabilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é obrigado a decidir os casos que chegam para ele, se as partes forem legítimas. E o segundo ponto é que a gente vive na democracia constitucional. Na democracia constitucional, em última análise, todos os poderes devem observância à Constituição Federal. E quem diz a palavra final sobre conflitos constitucionais é o Supremo Tribunal Federal. E essa questão perpassa por diversos artigos na Constituição Federal sobre políticas antidrogas, sobre política de segurança pública, sobre questão do direito fundamental das pessoas de não serem presas sem o devido processo legal, né? Ou seja, aí não, eu estou falando de abstrato. E aqui nós não estamos falando especificamente só sobre a questão do porte de drogas, gente. Nem só especificamente apenas o aborto. A discussão é esses temas que o Congresso diz querer trazer para si, mas que estão também nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Uma questão contraditória, né? O que é engraçado. O Congresso fala que o STF está legislando sobre vários assuntos. E a resposta deles é fazer obstrução. Da pauta de votação para não legislar e deixar o STF legislando. Mas isso Pepe, mas isso é jogo político. Isso é jogo político da oposição. Você pega as pessoas que fizeram o pronunciamento no dia... Pega os deputados e senadores. Pega os deputados e senadores que fizeram a coletiva lá, como que é, os jornalistas falam... São 22 quebra-queixo. Mas o quebra-queixo, você pega... de 22 frentes parlamentares. Você pega o senador Marinho, você pega a Tereza Cristina, você pega o deputado Nicolas de Minas Gerais... O presidente, o líder da frente parlamentar da agropecuária... Você pega a Zambelli. Não tem um parlamentar que não seja oposição ferrenha
com um lado claro entre aquele nós e eles, que está fazendo essa obstrução. Não, mas é totalmente político. Você precisa... É totalmente político. Você precisa... Eles estão aproveitando o momento de fragilidade entre as relações do Supremo e a Câmara para fazer obstrução. Ou seja, você acha que os presidentes da Câmara e do Senado não vão cair nessa história? Tanto é que não estavam lá presentes. Não estavam lá presentes. E não deram declarações sobre... E não deram declarações. E não estão forçando e não estão alimentando as obstruções. Isso não indica um movimento político para você? De forma alguma. Por quê? Olha só. O Congresso agora também? Não, um momentinho só. Quando você preserva a competência de um poder, você não está falando em política. Você está falando no que o Felipe acabou de dizer, em respeito à Constituição por todos. Se os parlamentares governistas não estavam lá para preservar o poder legislativo, isso é um problema de convicção pessoal de cada um. Mas quem estava lá não estava fazendo política coisa nenhuma. Como não? Como não? Zambelli. Não me interessa quem estava lá. Quando você está lutando para preservar a Constituição que diz que os poderes são independentes e que existe uma separação de função e que ninguém pode invadir a competência do outro, e mais, Evandro, a casa é política. Você ainda no quebra-queixo não tinha 20 deputados. O Poder Legislativo precisa preservar a sua competência. Está na Constituição. Ele tem que fazer de tudo para preservar a sua competência. Por quê? Porque quem faz lei... E aí a gente está voltando ao jardim da infância da Faculdade de Direito. É o que parece... Porque, na verdade, é o seguinte, é inadmissível em 2023, Segré, a gente está discutindo coisas tão absurdamente simples. É isso que está atrasando o país. Isso é a agenda do atraso. Dizer que o Supremo pode fazer lei. Não pode. Isso é a agenda do atraso. Pode, Segré. Isso é uma narrativa estúpida. Isso é uma estupidez. A agenda do atraso é usar a fragilidade da lei de forma política como eles estão usando. Então, eles estão usando de forma política. Só tinha oposição. Olha só. Só tinha bolsonarista na foto. Vamos fazer o seguinte. Só tinha bolsonarista na foto. Só tinha bolsonarista. Zambelli. Quer ver a foto? Mas olha só. Eu te mostro a foto. Eu te mostro a foto do quebra-queixo. Só tinha petista e o pessoal do PSOL também. Então, mas é isso. Mas você está falando que não é política. Não, é política. É a preservação da competência. Isso é política. E não estou defendendo o Lula e não estou defendendo o Bolsonaro. Mas a foto é bolsonarista. Não importa. A foto é bolsonarista. O que pouco importa para eles é a pauta do aborto. Rápido aqui. É posição. Gente, vai um de cada vez, senão a nossa audiência não consegue entender o que vocês estão falando. Um dado aqui importante, né? Se o STF fosse esperar o Congresso legislar, união homoafetiva é proibida até hoje. Não é o Congresso esperar. Seria proibida até hoje. Primeiro ponto, eu acho que a gente... Seria proibida até hoje. Até hoje. Só foi legalizada, Felipe. Só foi legalizada por conta porque a união homoafetiva é contratual, ela é prevista. Só foi legalizada por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não, isso é discussão completamente passada. É a mesma discussão. Não é. Então, você está dizendo graças à decisão do STF... Felipe, aonde está escrito que quando o poder que emana do povo é o parlamento não age, vamos imaginar que nós tenhamos um parlamento que não faz nada. Vamos imaginar que eles são inertes, eles não fazem nada, eles não comparecem, eles não votam, é o que está sendo discutido aqui. Eles não estão aprimorando a lei. Eu quero saber o seguinte, aonde está escrito na Constituição assim, quando o parlamento é inerte, não faz nada, não muda a lei, não aprimora a lei, o Supremo pode decretar a lei. Aonde está escrito isso? Fala, Segré. Não existe. Eu tenho uma dúvida. Omissões constitucionais. Não existe. Existe omissões constitucionais. Existe um mandado de injunção que não cabe nesse caso. A ação declaratória de constitucionalidade por omissão. Existem vários instrumentos ali que demonstram que a omissão parlamentar é ilegal. A ação declaratória de inconstitucionalidade, a norma já existe. Não, por omissão. Eu não sou advogado, então me sinto em inferioridade de condições de falar que vocês sabem do assunto muito mais do que eu. Mas eu tenho uma dúvida para Felipe. Se essa lei estava parada em 2006, por que justamente agora que é válida essa interferência do Supremo? Porque antes, atrás, o Supremo não fez absolutamente nada, nem em relação ao marco temporal, nem em relação à questão da droga, nem em relação ao aborto. Tem 195 projetos de lei no Congresso sobre a questão do aborto. Justamente agora acordou. O Supremo Tribunal Federal disse, eu dormi durante tantos anos, então agora que o Congresso, durante tanto tempo, mais de quase 20 anos,
é agora que mandei tudo para o forno e vamos resolver tudo de uma vez. E quem governava o país de 2006 a 2014? Precisamente por isso. Quem governava? Então, essa é a dúvida. Quem governava o país? Quem tinha maioria no Congresso para mudar tudo isso? A pergunta é para mim, Scaff. A pergunta é para mim. Então responda. Não, chegou no Supremo Tribunal Federal agora as demandas. Né? Não, como agora? O Supremo Tribunal Federal é obrigado a resolver o caso concreto. Tá, mas peraí. Tem pauta. Tem a pauta. Assim, e é uma questão grave, Segré, porque, como eu falei aqui, 50% das pessoas presas atualmente no Brasil são frutos da aplicação da lei antidrogas. Onde está essa estatística? Eu te mostro. Nós temos que entender, nós temos que acreditar em isso. Tem usuário preso no Brasil? Só tem usuário de droga preso no Brasil? Não, mas 50% desse número... Metade da população carcerária é usuário de droga. E você não viu o estudo, você não sabe sobre o estudo. Mas, Felipe, quero que você me mostre. Ou você volta a estudar e estuda o assunto para poder debater, ou fica complicado. Não. Você estuda do jeito que você reconhece. Você está inventando Você reconhece. Você está inventando o número. Quer apostar aqui, eu te dou o dado concreto. Não. Você está dizendo que metade da população carcerária é usuária de droga. O teu problema é que você usa... Isso é inadmissível. O problema é que você fala sem base técnica alguma. Eu estou te dando dado concreto, estudo técnico. Concreto. Quando a gente aumenta a minha faculdade é a mesma que a sua. É difícil mostrar eu sou agredido aqui e não, mas não tem a ver com agressão. Só a dúvida continua sendo a mesma. Justamente entrou na pauta marco temporal, aborto, contribuição assistencial e despenalização de drogas. Coisa simples, né? Tudo na mesma hora. Entre aspas, né? Pô, é difícil E tem uma questão também envolvendo o marco temporal, especificamente que o marco temporal, o Supremo Tribunal Federal definiu uma questão, ou seja, derrubou o marco temporal e já estava definindo, inclusive, as regras de como seria, por exemplo, a indenização de pessoas de boa-fé que ocuparam as terras onde seriam ou estariam indígenas. E, ao mesmo tempo, o Senado Federal mantendo a comissão votando e aprovando a permanência do marco temporal. Como é que vocês enxergam nesse tema especificamente duas decisões completamente opostas? Que recado que um poder passa para o outro nesse sentido, hein, Ricardo? Nessa balbúrdia toda, Evandro, a gente tem, acho que de certa maneira, apesar do Felipe aqui do SCAF estarem exaltados, eu acho que todo mundo concorda que o legislativo fraco, um legislativo que não faz o seu trabalho, que só é forte para emenda e para cargo, abre um espaço que não deveria acontecer, mas abre um espaço para politização no STF. E o STF começa a julgar causas que são tradicionalmente discutidas, devem ser discutidas pelo Congresso Nacional. Quem vai pagar essa conta toda somos nós. Todos vocês estão de acordo com isso? Pegou o gosto. Não, o Ricardo tá certo. Porque tem um termo que a gente usa na política, assim, sim. Governo que não pauta é pautado. Congresso não pauta é pautado. Não existe vácuo de poder, né? Não existe vácuo, porque alguém tem que decidir, porque a sociedade está reclamando de alguma coisa, a imprensa está reclamando, alguém tem que decidir. Se o Congresso não cria... Então vamos fazer o seguinte, alguém tem que decidir. O seu processo está demorando 20 anos no judiciário. O deputado vai decidir no lugar do juiz? Não vai. Então, você está dizendo que alguém tem que decidir. Mas ele pode criar uma lei, que acelera o meu processo. Mas ele está na competência dele, aí eu concordo. Você tem toda a razão. Mas o Supremo está na competência dele. Agora, os processos judiciais têm demorado 10, 15 anos, processos que tinham... Obviamente que melhorou muito com o processo eletrônico. Os juízes estão trabalhando até muito mais e diminuiu muito isso, a gente tem que reconhecer. Mas há 10 anos, os processos demoravam muito. E eu digo para você, qual o poder que interferiu no judiciário para dizer vocês não estão trabalhando, vocês estão muito demorados? Ninguém pode fazer isso. Agora, realmente, você tem razão. Isso pode provocar o parlamento para que o parlamento mude as regras processuais e facilite a vida do cidadão perante o judiciário? Perfeito. Agora, posso te falar uma coisa? Se o parlamento é uma porcaria ou não, cabe a gente mudar pelo voto. Não cabe ao Supremo se sobrepor à competência do parlamento jamais. Mas está legislando sobre coisas constitucionais, não está legislando. O Supremo não está falando de dia a dia, não está falando de coisas supérfluas. Desculpa, mas não pode ter omissão nessa... Não pode ter omissão, mas não pode ter invasão de competência. Mas não é o marco temporal não já estava específico? Não. Como não estava específico. Não estava. Aonde está na Constituição? Pega o artigo 231 e lê ele na íntegra. Não, veja o voto do Cássio Nunes. Você vai ver como é que ele diz qual é o marco temporal. Ele diz que o marco temporal o artigo 231 está lá. Isso é mentira. Está no artigo 231. Isso aí, cara. Está lá. O artigo 231 ele fala... Não, na análise normal. O artigo 231 ele fala sobre a questão dos povos originários do direito de suas terras e vem nos seus incisos e nos seus parágrafos justificando como é
essa garantia dessa propriedade. Está ali. Que foi, Monteiro? Aonde está o erro? Aonde está o erro? O Senado, o Senado quer dar uma resposta, vai lá e aprova uma lei ordinária que, obviamente, ela já nasceu inconstitucional por causa que você já tem o voto. Já foi decidido. Você concorda que ela deveria ser lei complementar, então? Ou no mínimo? Ou emenda constitucional, se coubesse. Não, mesmo assim teria discussão se é constitucional ou constitucional. Não do jeito... Ela quer dizer o seguinte, tudo que o parlamento colocar como lei, o Supremo pode dizer que é constitucional. Não vale nenhuma lei. Não é isso, Scarfe. Você está colocando palavras. Não, assim, se você tem uma lei, você tem uma norma constitucional, o que muda uma norma constitucional? Ou uma emenda da Constituição, ou como você mesmo falou, se permitido for, uma lei complementar. Lei ordinária nunca. Não, lei ordinária... Por que você me faz uma lei ordinária? Para dar uma resposta pro STF? Não, já parece birra. A lei já estava andando. Mas não. Estão entendendo é que a lei já está andando. Mas é ordinária. Mas é ordinária. É ordinária. É ordinária, amiga. Não serve. O Congresso é que... Mas não serve. De criança de quem? Lá até a data. Não serve. Para o Congresso. Do Congresso. É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você pegar teu carro, a polícia para e te fala, cadê tua habilitação? Não, eu tenho uma autorização. Cadê a autorização? Não, é uma habilitação. Eu preciso da habilitação. Ah, mas a habilitação eu não tenho. Mas eu tenho uma autorização da autoridade policial para andar. Não, mas não vale. É a mesma coisa, gente. Se a lei é constitucional, se o marco temporal foi decidido pela a inconstitucionalidade, ainda nós sabemos que é uma tese jurídica que foi usada pela Raposa do Sol lá em Rondônia. É uma tese jurídica. A tese do marco temporal é uma tese jurídica. A dos povos originários é constitucional, por isso ela foi decidida. Aí o Senado vai, para acelerar mais, põe para votar rapidinho uma lei ordinária. Ela já nasceu inconstitucional, gente. Vai ser questionada e vai ser considerada. E vão falar que o Judiciário legislou novamente. Por um erro do próprio Legislativo, porra. Só 2 pontos. Primeiro, eu queria voltar um pouquinho no tema que o Scarfe falou, que eu estou inventando o número, né? O número, Scarfe, vem do IFOPEN, que é o sistema público que congrega informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. E eu errei no número mesmo, não é 50%. 60% das pessoas presas, ou seja, maior, atualmente no Brasil, vem da aplicação da lei antidrogas. Ou seja, a questão realmente é uma questão pesada. Em relação ao marco temporal, né, um ponto interessante que eu acho é que, se pegar, por exemplo, o artigo 231 da Constituição, vai ver lá o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Aí o que acontece? As pessoas pegam e se ocupam... Tá todo mundo virando o olho para você aqui. Lógico. O pessoal pega o pessoal pega ocupam e faz uma interpretação gramatical dizendo que o poder constituinte originário quis definir que o marco foi o momento da promulgação da Constituição Federal de 88. Ou seja, furada essa interpretação, completamente errada, completamente esquizofrênica. Primeiro porque a pior tipo de interpretação é a interpretação gramatical. Você tem que fazer uma interpretação da Constituição de forma sistemática. E segundo, porque quando eu pego... E rapidamente, eu vi que o Rose discordou o tempo todo. Por quê, Rose? E segundo, quando eu pego, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, é tudo no presente. Ou seja, é assegurada a propriedade só até a Constituição de 88? Não. É assegurada a manifestação do pensamento somente até a Constituição de 88? Não. É inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos somente até 88? Porque pela lógica e pelo sistema interpretativo de quem defende o marco temporal, é exatamente a mesma coisa. Não, Felipe, ou seja, interpretação ruim, horrível, juridicamente não sustentável. Fala, Rose. Deixa só o Rose concluir o argumento dele. Clara, não ocupam, na minha opinião. Não é clara. Não é clara. E daí a lógica de uma lei complementar. Ponto. Já estava tramitando na casa. Era apenas uma questão de harmonia entre os poderes para ele falar, legisla isso aí que eu vou decidir sobre esse assunto. Porque a Constituição já entendia que as terras eram para quem ocupa até 5 Isso é um erro material e formal. Você sabe o que vai acontecer? Tanto é isso na cabeça do legislador, que o que vai acontecer agora é o seguinte: já tem um projeto de emenda constitucional para caso haja uma decisão no Supremo Tribunal Federal, a Câmara poder derrubar. Está virando uma balbúrdia. Mas desculpa, eu já acho um absurdo. Eu já acho um absurdo. Nós temos a CCJ e a Comissão de Constituição e Justiça deixar passar uma coisa, uma aprovação de uma lei dessa. Passou.
sabendo que ela já era... Isso só mostra que aquela comissão de Constituição e Justiça não faz controle constitucional nenhum. A lei ordinária, ela só é inconstitucional quando ela vai contra a Constituição. E ela vai contra não quando ela reafirma, eventualmente, o que a Constituição já diz. Você tem razão. Se a lei ordinária está repetindo os dizeres da Constituição, ela é constitucional. Pode ser que ela não seja necessária. E aí eu concordo com você. Por isso que a gente conversou que poderia ter sido uma lei complementar, seria muito mais, vamos dizer, muito mais usual, né? Seria melhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que não usaram? Eu não sei qual que é a internet do Felipe. Mas sabe porque eu tô vendo aqui, deixa eu só complementar, que 28% da população carcerária no Brasil cara, é de traficante de droga. Não tem nada a ver com usuário de droga. Aplicação da lei. Traficantes de droga, aplicação 28%. Da lei. Não é 60% nem aquela 50%. Aquela você pessoa... está inventando número. Não, aquela pessoa... Cadê? Tá aqui. 28%. Tá no Google, cara. Pega o Infobem. Tá aqui, ó. Tá no Google. Tá aqui, ó. Tá no Google, pega o Infobem. Pega dados oficiais. Procura em casa. Pega dados oficiais. Procura em casa. O defensor público aqui precisa pega dados oficiais, Scaff. Você tem que ser defensor público. Pega dados oficiais, o pessoal vai tudo pra rua. Pelo amor de Deus. Fala, Segredo. Deixa o Segredo concluir ali, Monteiro. Eu tenho uma dúvida. Imaginemos, no caso do marco temporal, se desocupavam, para mim, ocupavam até o momento que foi a determinação. É esse momento. A livre interpretação provocou que agora, nesses dias, depois da determinação do Supremo, teve uma invasão de indígenas em Paraná de 400 hectares, que tem uma determinação de registro pelo cartório de propriedade. E aí é complicado, porque a pessoa vai dizer, não, tá vendo? O Supremo Tribunal Federal permite que eu que me determino como indígena, e não estou duvidando dessa titularidade, eu posso ir nas terras, porque essas terras eram minhas, e eu assumo que eram minhas. Mas qual seria essa provocação que vocês, advogados, mencionam sempre do Supremo, para que tenha a Rosa Weber, a ministra que já se aposentou, que dar o seu voto do aborto? Quer responder, Felipe? Assim, eu quero. Segredo, essa matéria é a matéria típica de justiça constitucional. Quando você pega, por exemplo, a Suprema Corte americana, ela na década de 60, ela decidiu legalizar o aborto no caso Roe versus Wade, por exemplo. Né? E ano passado, eles decidiram voltar atrás e anular a decisão que fizeram no passado. Tá. Ou seja, até a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é uma corte que é tida como modelo de decisão constitucional, enfrentou o caso do aborto, por exemplo. E faz parte da democracia constitucional que a Suprema Corte do mundo todo tem ingerências em temas de importância e relevância social. Discordo. Por exemplo, a apartheid da África do Sul terminou numa decisão da Suprema Corte da África do Sul. Por exemplo, o voto que acabou com a segregação de negros e brancos nos Estados Unidos terminou com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Vamos trazer a coisa para o Brasil. A dúvida é uma afetiva no Brasil. Então, qual é a dúvida do Brasil? Eu vou te responder. Vamos trazer para o Brasil. A questão do aborto mesmo já foi trazida. Então, a questão do aborto, para começar, não é constitucional. O que é constitucional é o direito à vida. Isso que eu ia falar. O que é constitucional, que pode parar no Supremo, é o direito à vida e não o direito ao homicídio intrauterino. Isso não é direito constitucional. Isso é panfletarismo. Para começar a conversa. Segundo lugar, o pedido, mesmo que fosse de descriminalização do aborto, ele é juridicamente impossível, porque o aborto é tido como crime. O aborto é crime no Brasil. Só deixará de ser crime quando o Congresso quiser e revogar a lei do aborto. E as hipóteses que você executa. Exatamente. As hipóteses que você pode abortar já estão em lei. Estão, claro. Que é o perigo da mãe e do feto quando tem uma deformidade que é completamente e não passaria, porque ela direito à vida é O voto da ministra Rosa Weber foi político. É só na cabeça dela. Porque, em primeiro lugar, ela julga uma coisa que não foi pedida. Aí que está. O julgamento é fora do pedido. Então, essa é a provocação que não existe. E segundo lugar, ela não pode dizer o que a lei não diz. Ela está desrespeitando o parlamento, ela desrespeita o STJ, que é a corte da lei federal, e o tipo penal não é constitucional, ele é lei federal. Então ela inverteu todinho, ela confunde maternidade com concepção, ela confunde que até 12 semanas não existe vida, é provado que a vida é desde a concepção. Quer dizer, ela inverte completamente as coisas numa corte constitucional que jamais poderia dizer o que não foi pedido. Porque o juiz, Segré, ele só pode decidir aquilo que foi
pedido. Aí que ele não pode inventar uma norma no julgamento. Mas foi pedido por quem? Não pode. Não foi pedido isso. Ele não leu, ele também não leu. Não foi pedido isso. Ele não leu o inicial. E não pode. Você não pode pedir o aborto, porque o aborto é crime. Você não pode pedir uma coisa que a lei considera como crime. Você pode pedir que foi, pedido é juridicamente impossível. É impressionante a autoridade e a arbitrariedade intelectual aqui do meu amigo. Não, isso é só na sua cabeça. Por quê? Você está me desrespeitando, porque eu tenho minha opinião. Vamos lá. Pode, Felipe. Primeiro que o tema do aborto é um tema permeado por muita hipocrisia. Não é constitucional. Publicamente, todo mundo é contra aborto. Todo mundo é contra aborto. Eu não conheço poucas pessoas que publicamente falam que é a favor do aborto, né? Mas no ambiente privado, se a pessoa tiver que fazer, ela vai fazer o aborto. É crime. E hoje em dia, não conheço ninguém que foi preso por aborto. Mas é crime. Atualmente, o que acontece? As pessoas, por exemplo, querem fazer aborto, vai na CVC aqui, né? Compra um pacote, viaja até a Argentina, que é legalizado, ou para a Colômbia, faz aborto, volta com os vinhos, volta com os vinhos para o Brasil e tá bem. Mas são as pessoas da classe média alta. No Brasil é crime. Classe média alta. Mas, Felipe, no Brasil é crime. Felipe, ele está mudando tudo. No Brasil é crime. Só vamos tomar o devido cuidado também, porque você fala, a pessoa vai até uma agência de viagem, não necessariamente. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Não, só quero dizer que ele está nervoso. Não, eu estou com o pé no chão. Eu estou com o pé no chão. Só um minutinho. Eu estou com o pé no chão. Deixa eu fazer um reparo aqui. Porque na hora que você foi citar o exemplo, a pessoa vai até uma empresa de viagem. Você citou o nome dessa agência de viagem, não necessariamente signifique que essa agência de viagem esteja promovendo pacotes para que pessoas façam aborto na Argentina. Foi um exemplo irônico que ele usou, então não relacione a marca que o Felipe Monteiro citou aqui à questão do aborto aqui no país. É só um detalhe que a gente precisa colocar. E além disso, Cine, essas pessoas sabem do network que tem de clínicas privadas que fazem aborto e paga e faz o aborto. Mas, Felipe, gostaria de... Clínica de aborto está cometendo crime. Tem que ser preso. E o que acontece no Brasil... Até que é clandestino. E o que acontece no Brasil é que as pessoas, por exemplo, de baixa renda, e tem um problema claro no Brasil de meninas de 10 anos que são estupradas pela família, pelos pais, né, pelos tios, por quem está ao redor. Estupro é crime. E não consegue fazer aborto. E aí a família, por falta de amparo legal, por falta de amparo estatal, o que faz? Tenta fazer aquele aborto forçado, coloca lápis no útero, coloca caneta no útero e acaba morrendo. Ou seja, a questão do aborto é uma questão que tem que ser discutida como saúde pública. Mas saúde pública é poder executivo. Eu sou contra aborto. Eu nunca deixaria uma mulher minha cometer aborto. Mas a questão tem que ser decidida como saúde pública. Crianças, jovens morrem por falta de amparo estatal para fazer aborto ou para evitar o aborto e ter um amparo. Executivo. Felipe, você deu um exemplo bom. Me permita uma questão, porque você mencionou a questão de viajar para a Argentina. E é verdade, lá é legalizado. Mas quem legalizou foi o Congresso. Eu quero até aproveitar, Felipe, a gente tem aí o mapa dos locais que nós temos a legalidade do aborto, para a gente já colocar aqui nesse debate. Eu acho que nós temos o mapa para a gente jogar na tela. Pode jogar na tela, então, para que os nossos comentaristas possam observar os locais onde há a descriminalização e a legalização do aborto aqui na América do Sul. Então, se vocês olharem, por exemplo, os locais em vermelho, que inclui o Brasil, nós temos proibido com exceções. Então, Brasil, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai e também Venezuela, há proibição com algumas exceções. Se a gente olhar para os legalizados, aí temos Uruguai, a Argentina, que estava sendo mencionada aqui pelo Segré, a Guiana Francesa e a Guiana. O descriminalizado, aí temos Colômbia e também o Chile. Agora, se a gente olhar proibido e sem nenhum tipo de exceção, a gente está olhando apenas para o Suriname aqui na América do Sul. Então, na Argentina, a gente teve uma legalização do aborto, que pode, então, levar a esse movimento de pessoas que saem do Brasil para buscar o procedimento. E Uruguai é o mesmo caso. Sim. Uruguai é o mesmo caso, mas foi o Congresso que deu. Exatamente. O problema hoje, Evandro, me permite só falar um pouquinho, senão você monopoliza o programa. Os caras estão falando o tempo inteiro. Deixa o Rosso falar. O problema, a grande discussão. Calma aí, Scarpa, vamos lá. A grande discussão aqui é que, para algumas pautas, em especial ideológica, a galera quer utilizar o STF para atropelar o rito legislativo. Exato.
Não é competência. Para você, é isso que o Felipe está tentando fazer aqui. Para mim, é isso que o Felipe está falando. A pauta, mesmo que ele falou aqui que ele é contra o aborto, mas para defender a linha dele, ele acha que o Supremo deve atropelar a pauta legislativa. Essa discussão deve ser feita no Congresso Nacional. Precisa ter uma nova discussão? Talvez. E o Congresso, inclusive, deve se posicionar chamando um plebiscito nacional, que eu acho que é o melhor momento. Agora, é isso que eu quero falar. Há um movimento no Congresso hoje trazendo uma consulta popular, ou seja, um plebiscito sobre o aborto. Você acha que não cabe nesse momento? Não cabe por uma razão de teoria constitucional. Né? Faz parte do sistema constitucional a regra contra-majoritária. Né? A regra da democracia é a regra da maioria. A maioria decide. Né? Então, a gente não pode ter a tirania da maioria. E numa democracia constitucional existem regras contra-majoritárias. Ou seja, o STF e o Legislativo têm que proteger a minoria também. Né? Então, ou seja, não dá para você colocar um tema desse que vai jogar a maioria contra a minoria. Evandro, esse é o ponto. Não há nada ou seja, esse plebiscito é inconstitucional. Não é. Primeiro, eu acho que é primeiro que assim, qualquer rasgar no título, então. Eu acho que é assim, qualquer movimento que tenha para alteração ou para tentar liberar, ampliar, ou escutar a sociedade, para tentar, vai esbarrar no princípio da Constitucional, que é o direito à vida. Eu acho que já foi decidido, já foi discutido, quando teve as crianças com deficiência no encéfalo, já foi discutido... Já está previsto. Já foi discutido esse tema de todas as abrangências. O que eles tentam fazer agora, o que tenta nesse processo, justamente já que a criança praticamente que nasce sem cérebro, ela pode ser abortada, então o feto até tantos dias não tem cérebro também pode. É essa interpretação que eles estão querendo ampliar o processo. Mas eu já te falo, primeiro, eu acho que não passa por julgamento no STF. E segundo, qualquer coisa ampliativa no Legislativo vai esbarrar na principal cláusula, que é o princípio do direito à vida, não vai deixar ampliar... A cláusula absoluta. Hã? Direito à vida não é o direito absoluto na Constituição Federal. Mas para a questão, nós lembramos que assim, nós discutimos já uma vez aqui, e a questão aqui envolve uma questão, primeiro, ela envolve questões religiosas. Sim. O Estado é laico. Ela tanto não é absoluta, ele pode ser laico, existe a lei. Mas ele pode ser laico. Pode ser laico. Mas nós temos hoje uma grande porcentagem de católicos e cristãos muito fortes. Uma bancada forte. Exatamente. Então, colocar uma discussão dessa, eu acho assim, com pautas assim tão relevantes para serem colocadas, eu concordo. Aumenta o investimento na área de saúde, eu acho que tem que ser ampliado a questão para dar atendimento a essas vítimas. Já está previsto estupro, pode ser feito aborto, então tem que dar assistência. Então, colega, exatamente, o risco. Estupro é crime também, né? Estupro é crime. Porque, assim, você tem condições... Vamos concluir, senhores. Eu acho que assim, o sistema de saúde ainda é fraco, não consegue nem fazer agendamento para exame. Então, mas você sabe o que é engraçado, colega? É o seguinte, o engraçado é jogar toda essa culpa e matar a criança. Como se você não tivesse um Ministério da Saúde com centenas de bilhões para fazer um programa educativo, se você não tivesse um Ministério da Educação que pode orientar a juventude a ter uma relação sexual segura para não engravidar antes do tempo, você tem. Isso que o Felipe falou não é do judiciário, mas eu falei... é do poder executivo. Quando você tem que dar assistência para a população, é quem executa a lei, quem tem você não dinheiro. Entendeu, Scarfe. Eu falei assim, educação, eu falei da saúde, das crianças... e não é matar o feto... que é contra a lei, que vai corrigir as coisas. Você não me entendeu o que eu falei. Eu falei assim, vítimas de estupro e mães que correm risco de vida. Isso já está previsto. Então, mas não tem atendimento. Isso é outra coisa. É outra coisa, deixa morrer. Mas aí a gente vai passar a hora. Mas isso é o poder executivo, não vamos chegar em que cuidar. Não.